Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Amanhã é para Sempre, de 20 a 24 de dezembro de 2021. Nesta semana, Aurora descobrirá que Bárbara e Adriano são amantes. Camilo agredirá Érica e Fernanda e Eduardo se falarão por telefone. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 20 de dezembro, capítulo 16. Camilo agride Érica. Priscila e Aníbal conseguem deter Camilo. Fernanda comenta com o pai que faz 3 dias do falecimento de Soledade e ninguém lhe disse nada. Gonçalo responde que Bárbara vai lhe explicar tudo. Eduardo encontra Érica machucada e inconsciente. Fernanda pede a Jacinto que explique o motivo pelo qual não a avisou da morte de sua babá. Jacinto lembra que Eduardo disse que, por enquanto, deveriam cumprir as ordens de Bárbara e diz a Fernanda que Soledade os fez jurar que não contariam nada a ela nem a seu pai para não atrapalhar a festa do casamento. Ele conta também que falaram com Bárbara e ela decidiu que se cumprisse a última vontade de Soledade. Aníbal diz ao pai que Adriano necessita viajar a Nova York para uma reunião com o vice-presidente da empresa de Franco. Steve diz a Eduardo que se encarregará de manter Adriano nos Estados Unidos. Fernanda, ainda muito abalada com a morte de Soledade, diz que não pretende viajar, porque vai se ocupar de que os restos mortais de sua babá descansem no jazigo da família Elizalde. Todos ficam surpresos com a decisão de Fernanda. Bárbara fica furiosa. Bárbara, furiosa com a decisão de Fernanda, pergunta a Gonçalo se quando ela morrer, será enterrada no jazigo da família, ao lado da cozinheira. Gonçalo defende a filha e diz que não vai lhe causar mais um desgosto. Terça-feira, 21 de dezembro, capítulo 17. Jacinto diz a Eduardo que foi um erro enviar as flores com um bilhete anônimo, afinal, Bárbara está pensando que foi Gardênia. Eduardo garante que tudo vai esclarecer tudo. Jacinto diz a Eduardo que deve continuar com seus planos e conta com ele para tudo que precisar, pois Bárbara ameaçou desaparecer com Margarida e Gardênia caso não mentisse para Fernanda. Eduardo se surpreende com a revelação. Bárbara insiste em culpar Gardênia e Margarida pelo envio das flores. Fernanda garante para o pai que elas não foram as culpadas, e sim Eduardo, que está de volta, mas não quer que ninguém fique sabendo. Ela pede ao pai que guarde segredo. Eduardo tenta convencer Margarida a voltar para Jacinto e diz que se sente culpado pela separação dos dois, principalmente pelo fato de Jacinto estar o ajudando. Eduardo revela a Margarida sua verdadeira identidade. Emocionada, Margarida lhe dá um abraço. Eduardo diz a Margarida que só ela e Jacinto sabem que está de volta e que agora seu nome é Franco Santoro. Margarida promete que guardará segredos sobre sua verdadeira identidade. Lúcio, embriagado, propõe a Jacinto um negócio que mudará sua vida e a de Margarida. Os Elizalde decidem fazer uma votação para decidir se levam ou não os restos mortais de Soledade para o mausoléu da família. Fernanda aguarda apreensiva a decisão da família sobre o destino dos restos mortais de Soledade. Aníbal lembra que no jazigo só estão sepultados membros da família Elizalde. Priscila vota a favor e Bárbara, apesar de estar furiosa, diz para Fernanda que, assim como seu pai, votarão votar a favor. Fernanda e Santiago ficam felizes com o resultado da votação. Gonçalo agradece ao apoio de Bárbara. Lúcio diz para Jacinto e Margarida que Dona Bárbara está convencida de que Margarida e Gardênia foram as responsáveis pelo envio das flores a Fernanda e promete convencê-la de que está errada, sem troca, eles entregarem a chave da casa de Soledade. Jacinto fica furioso e responde que o único que pode lhe entregar as chaves é Eduardo. Quarta-feira, 22 de dezembro, o capítulo 18. Adriano está revoltado porque não terá lua de mel. Fernanda diz que só terão a noite de núpcias quando ele voltar de Nova York. Aurora diz a Santiago que adorou sua família, exceto Bárbara, que lhe pareceu um tanto falsa. Érica acorda e estranha estar na casa de Franco Santoro.
Ele explica as circunstâncias em que se conheceram e ela, ao ver seu rosto machucado, lembra da agressão de Camilo e pede sua ajuda para se vingar dele. Fernanda chora ao lembrar de sua babá, Soledade. Camilo fica furioso porque Fernando o impediu de continuar a agressão a Jacinto e culpa pelo acidente sofrido por sua amiga. Fernanda o responsabiliza por ter destruído a vida de Érica e deixa claro que não vai permitir que faça o mesmo com outras pessoas. Mais tarde, Aurora surpreende Adriano e Bárbara fazendo amor. Oregon tenta convencer Liliana de que é seu amigo para ganhar sua confiança e descobrir o que conversou com Fernanda. Liliana desconfia e não diz nada. Para se vingar da surra que levou de Camilo, Érica propõe a Eduardo, Franco Santoro, que a acompanha até a fazenda dos Elizalde como se fossem namorados. Quinta-feira, 23 de dezembro, capítulo 19. Fernanda pergunta a Jacinto se Eduardo está no povoado. Ele nega. Ela insiste que precisa entrar em contato com ele para informar que os restos mortais de sua mãe irão para o mausoléu da família Elizalde. Ciro paga para que Agripina permita que Liliana fale com sua irmã Fernanda. Liliana liga para Fernanda e pede que ela não se case com Adriano, pois ela e Eduardo se amam. Oregon dá flores a Liliana e pergunta sobre o que ela falou com sua irmã. Bárbara critica Artêmio por obrigá-la a não dizer para Fernanda que Soledade havia morrido e o responsabiliza pelas flores e o bilhete anônimo que ela recebeu no dia do casamento. Ele nega ter enviado o bilhete e afirma que isso pode ter vindo de Eduardo. Bárbara insiste que não foi Eduardo, uma vez que ele não apareceu no povoado nem para o enterro de sua mãe. Artêmio pede a ela que investigue o caso. Liliana tenta novamente se comunicar com Fernanda e deixa um recado como se fosse Eduardo. Bárbara ouve a gravação e se preocupa. Gardênia fica intrigada com o comportamento de Margarida, que sempre hostilizou Eduardo e agora o defende, e desconfia que a irmã sabe de algo. Fernanda entra em contato com Eduardo pedindo autorização do translado dos restos mortais de sua mãe para o mausoléu da família Elizalde e que ele esteja presente na cerimônia. Fernanda fica chateada ao ser tratada com indiferença por Eduardo. Sexta-feira, 24 de dezembro, capítulo 20. Santiago estranha o comportamento de Fernanda e pergunta se ela não esqueceu de seu amor de infância. Priscila, mesmo sabendo que Aníbal é estéril, diz a ele que os resultados não mostraram nenhum problema que o impeça de ser pai. Eduardo comenta com Jacinto desconfiar que alguém a tenha ligado para a casa dos Elizalde em seu nome e diz que está preparando uma surpresa para Fernanda. Eduardo visita Liliana e Agripina o questiona se ele conhece Eduardo Juarez, pois Liliana o chama o tempo todo. Eduardo responde que sim, mas que ele jamais poderá visitar Liliana, pois está morto. Priscila diz a Bárbara que a fará avó antes que Fernanda, já que o médico afirmou que ela e Aníbal estão em perfeitas condições para gerar um filho. Gonçalo avisa Fernanda que a exumação do corpo de Soledade será ao meio-dia. Bastante emocionada, ela comenta com o pai que a separação de Eduardo e sua mãe tem o tornado um homem duro e sem sentimentos. Ela conta que Eduardo a tratou como uma estranha e falou como se a culpasse de algo. Gonçalo conta que durante todos esses anos sempre visitou Soledade, mas que ela lhe disse que essas visitas lhe faziam muito mal e que por isso se afastou. Eduardo diz para Jacinto que Liliano reconheceu e que ela está mais lúcida do que todos pensam. Ao fazer a exumação do corpo de Soledade, Fernanda, Santiago e Aurora se surpreendem ao constatarem que os restos mortais desapareceram.